Estamos chegando na Praça de Benfica. Agora vai dar tudo certo. A estação do trem. Ó, a banca de revista. Tem Jesus, já foi um pouco, já passou um pouco aqui, agora vai passar mais. Seus pés do bom vamos pregar a palavra. E essa palavra vai ser e descer dos tenebrosos pedregais. E cansado de andar, mas ainda aclamar. Ó ovelha minha, e vós estáis. Com amor, o pastor, esse que chama-se ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus, que eu procuro pra se abraçar e trazê-lo a meus ombros com amor. Com amor. O pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus, que procura pra salvar. Já em casa o pastor, ó jubila quando sou pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, e alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, esse que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus, que procura pra salvar. Criançados ouvintes, o nosso andar, e com ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general, a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avançamos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhar, pela fé sempre se lutar, ao inimigo combater, o evangelho anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal, vamos a Jesus seguir. Ele é
o nosso general, e a glória de por vir. Glória a Deus, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou com seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela seita de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canta teu louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Ouvir a sua voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Prezados ouvintes, você quer ser liberto? Você quer ser livre? Você quer receber a libertação? Aleluia! Todos a qual se encontramos nesse lugar, para mais uma vez te falar a respeito da palavra de Deus, a qual Deus tem nos dado esse direito maravilhoso. Eu só quero apenas, nessa tarde, ler uma palavra para o teu coração. O que a Bíblia diz? Diz no capítulo 53 de Isaías: quem deu crédito à nossa pregação é quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado no trabalho, e com o que porque ninguém fazia dele causa algum. Era desprezado e não fazia causa dele algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nos reputou como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Bendito é o nome daquele que tudo pode. Aqui Isaías escreveu, profetizando ainda antes de Cristo nascer. Ele profetizava esta profecia, a qual o Senhor tinha uma promessa maravilhosa para nós, dizendo que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre os seus ombros, e sobre as suas pisaduras
somos sarados. Por causa disso que nessa tarde, nesse dia, nós nos encontramos neste lugar para te dizer que só Jesus pode salvar, só Jesus pode libertar, só Jesus pode realmente te dar vida e vida com abundância. Ele está aqui nessa praça, a qual ele prometeu que onde está reunido 2 ou 3 em meu nome, ali também eu estarei no meio, para realmente fazer aquilo que realmente é preciso fazer. Jesus pegava sobre esta palavra gloriosa e maravilhosa e hoje passou essa incumbência para nós, para que nós possamos hoje falar para você a respeito da sua palavra, da sua vida. Ele foi para o céu, está à direita do Pai, mas ele prometeu que um dia voltaria para buscar e cumprir a palavra de Deus, a qual está escrito. E disse assim: e chegando à tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsava Deus espírito e curava todos porque estava enfermo, para que se cumpre o que foi dito pelo profeta Isaías. E disse: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Na verdade, amado ouvinte da palavra de Deus, ele está pronto para te curar, primeiramente a doença que está na tua alma, crendo na sua palavra, testificando a sua palavra, observando a sua palavra, para que possa realmente estar fazendo aquilo que o Senhor, Deus, determinou para cada um de nós, para salvar a alma do homem. Porque o homem está determinado a morrer uma sua vez e depois segue-se o juízo, para dar conta segundo as suas obras. E aqui, na verdade, a palavra de Deus, ela está cumprindo, assim como foi escrito nos dias do profeta Isaías, e cumpriu no meio do povo de Deus, juntamente com Cristo, quando estava com os discípulos. Hoje também não é diferente, porque ele diz que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e vós será testemunha, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos realmente pregaram a respeito dessa palavra em Samaria, em Jerusalém, mas hoje nós estamos aqui nos confins da terra. Os discípulos de Jesus já se foram, Paulo passou, também já se foi, todos já se foram. Agora só restou aquele que crê pela fé. Nós, na verdade, nós não temos o privilégio de ver realmente ele diretamente, como os discípulos viram a Cristo, Jesus pregando, mas hoje pela fé nós sabemos que ele está aqui, porque ele prometeu que onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. E assim que Deus possa te abençoar maravilhosamente, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O fogo desceu agora. Por isso, a Jesus, o Salvador, vinde logo sem temores, encontrar o Redentor. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Glória a Deus. Eu sei, irmão Pedro, falando das maravilhas, falando das bênçãos. Glória a Deus. Uma boa tarde de salvação. Eu gostaria de ler aqui rapidamente o capítulo 3 de Mateus, onde fala sobre a vinda de João Batista para anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a santa palavra de Deus: e naqueles dias
apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, naquele tempo, o povo andava disperso. Ninguém desejava seguir os caminhos do Senhor. Havia muita religiosidade naquele tempo. E como hoje é assim também, muita religiosidade. Mas o Senhor Jesus veio a este mundo, enviado por Deus, o Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma coisa importante que lemos aqui é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Muitos podem dizer: eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa muito boa. Mas Jesus falou para o jovem rico que bom só é Deus. Nós não somos bons, nós somos carentes da misericórdia e da graça de Deus. Por isso que nós estamos vivos. Porque se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Porque nós somos pecadores, nascemos com pecado na nossa vida. E para tanto precisamos nos entregar ao Senhor Jesus, porque só Ele pode nos libertar, nos livrar do pecado. Só Ele pode nos purificar. E para tanto é necessário o arrependimento. Reconhecermos que nós somos pecadores, que nós não valemos nada. Mas só pela graça de Deus Ele nos reconhece quando nós nos limpamos através do Espírito Santo, que nós somos realmente filhos de Deus. Enquanto isso, nós apenas somos criaturas de Deus. Não temos direito a nada no reino de Deus. Mas o Senhor é enfático. Todo aquele que nele crê não vai perecer, não vai padecer, viverá a eternidade com Cristo. Essa é a palavra que eu trouxe para vocês essa tarde. Que vocês meditem nessa palavra. E porque falta pouco tempo, o Senhor Jesus prometeu que viria. E Ele vem em breve. Vocês sabem que o mundo está totalmente diferente. As coisas estão piorando. E vão piorar cada vez mais. Então olhe para essa mensagem. Aceite a Jesus como Salvador da sua vida. Entregue o seu caminho a Ele. Se purifique. Reconheça o seu pecado. Que Ele é santo, poderoso e amoroso para reconhecer que você entregou o seu pecado. E a partir daí você se torna filho de Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sei, Cristo salva, ferido pecador. Quando crer, vier na glória, a buscar o povo seu, cantaremos a história do amor de Deus no céu. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva, ferido pecador. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva, ferido pecador. Glória a Deus, prezados ouvintes. Só o Senhor Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele dá saúde, Ele dá alegria, Ele dá paz. Mas para aqueles que querem receber, para aqueles que creem, para aqueles que sentem no coração o desejo, Senhor Jesus, Ele está te chamando, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, Ele quer tirar você dessa miséria que você está vivendo, xingando, e muitas vezes triste, abatido, cheio de tanto problema. Senhor Jesus, Ele vinde a mim, todos vós que estáis cansados e perturbados, eu vos aliviarei. Aleluia, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e recebereis o descanso para as vossas almas. Você que muitas vezes se sente cansado,
não é fisicamente, um cansaço interior. Você senta, não está bom, deita, não está bom, levanta, não está bom, anda, não está bom, está toda atrapalhada, aleluia. O Senhor Jesus quer te dar paz, o Senhor Jesus quer te dar saúde, o Senhor Jesus quer te abençoar. É só você crer, meu amigo. E Ele está com os braços abertos, Ele ali na cruz, Ele continua com seus braços abertos para abraçar você, para libertar você, para abençoar você. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Nosso irmão. Glória a Deus. Compreendido a vontade de Deus para a sua vida, você tem convicção de que o que você está fazendo agrada a Deus? O que você está fazendo tem base bíblica? Está baseado na palavra de Deus? Medite nessas perguntas. Eu quero meditar conosco, com os irmãos que nos ouvem, no livro de Atos, no capítulo de número 26 e versículo de número 18. A palavra de Deus vai nos dizer assim, no livro de Atos, no capítulo de número 26 e versículo de número 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuravam matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo. Glória a Deus. Ouvintes da palavra de Deus, Paulo aqui está diante do rei. Paulo está em uma audiência e Paulo está explicando para o rei o motivo pelo qual os judeus haviam lançado mão dele. Paulo estava explicando para o rei o motivo pelo qual ele se encontrava naquela audiência. Paulo está explicando para o rei que ele teve uma visão do Senhor Jesus Cristo. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo ordenou a Paulo que era para ele fazer isso aqui, para lhes abrires os olhos. Ou seja, Jesus ordenou para Paulo: Paulo, eu quero que você abra os olhos dos judeus. Eu quero que você abra os olhos dos ouvintes, da humanidade. Então Paulo, em cumprimento à sua missão, estava sendo perseguido pelos judeus, porque os judeus não aceitavam, não queriam entender
a mensagem a qual Paulo estava anunciando. Agora, meus irmãos, quando a Bíblia nos fala aqui que Paulo deveria abrir os olhos, a missão de Paulo era abrir os olhos de seus ouvintes. Queridos, quando a Bíblia está falando aqui de abrir os olhos, primeiramente nós precisamos entender o seguinte: se é para abrir, é porque está fechado. Então, o que nós entendemos aqui era que os olhos dos ouvintes de Paulo estavam fechados. Só que quando a Bíblia se refere a olhos fechados, concernente ao entendimento da palavra de Deus, a Bíblia não está falando de olhos físicos. Entendamos bem, a Bíblia, ela usa uma metáfora. A Bíblia, ela compara os nossos olhos físicos com o nosso entendimento. Veja bem, presta atenção. Com os nossos olhos físicos abertos, nós conseguimos chegar aonde nós quisermos, nós conseguimos chegar até o nosso alvo sem nenhuma dificuldade. Então, quando a Bíblia está falando que Paulo deveria abrir os olhos dos seus ouvintes, o apóstolo Paulo, a Bíblia está falando que a missão do apóstolo Paulo era abrir o entendimento dos seus ouvintes. O nosso entendimento, biblicamente, é comparado com os nossos olhos. O nosso entendimento, biblicamente, é comparado com os nossos olhos. Por quê? Através do entendimento, através do conhecimento verdadeiro, nós vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Através do entendimento, nós vamos entender a vontade de Deus e vamos atingir aquilo que Deus quer que nós atinjamos. Então, por isso, a Bíblia fala aqui que Paulo deveria abrir os olhos dos seus ouvintes, mas não eram os olhos físicos, e sim os olhos do entendimento. O nosso entendimento é comparado com os nossos olhos físicos. E queridos, agora o ponto-chave aqui: os olhos dos ouvintes de Paulo estavam fechados, porque a missão dele era abrir os olhos. E aí, quando a Bíblia nos fala de olhos espirituais fechados, a Bíblia está se referindo à falta de conhecimento, à falta de entendimento, a pecado. Então, os ouvintes de Paulo, eles estavam cegos espiritualmente. Eles estavam sem conhecimento da verdade. Eles estavam cegos pelo inimigo de nossas almas. Observe o que a Bíblia nos diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4 e versículo de número 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então,
os ouvintes de Paulo, eles estavam cegos. O Deus deste século, o inimigo de nossas almas, o diabo, ele havia cegado o entendimento, cegado os olhos espirituais dos ouvintes de Paulo. Então, por isso, a obrigação de Paulo era abrir os olhos dessas pessoas. Agora, o maravilhoso, queridos ouvintes, dessa palavra, é que existe uma promessa. Abrir é uma promessa. Paulo, ele estava pregando, ele estava sofrendo pela causa do Evangelho, porque ele sabia disso. Abrir é uma promessa de Deus. Abrir o entendimento, abrir o nosso entendimento, nos levar a entendermos as coisas espirituais, nos levar a entendermos a vontade de Deus para nossas vidas, é uma promessa de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, porque existe uma promessa sobre a vida de vocês que nos ouvem. Nós estamos aqui nessa tarde e por meio das nossas vidas, eu tenho certeza que se vocês ouvirem atentamente, se vocês abrirem o coração para Deus e falarem com Deus, pensarem no coração de vocês, Pai, eu quero entender a Tua vontade para nossas vidas. Através de nossas vidas, nessa tarde, Deus vai abrir o entendimento de vocês. Vocês vão entender o que Deus quer para as vossas vidas. Porque abrir é uma promessa de Deus. Olha só o que é que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4 e versículo de número 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha a promessa. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. Trevas, falta de conhecimento, pecado. Resplandece a luz, conhecimento. Então Deus quer trazer conhecimento ao seu coração através de nossas vidas nessa tarde. Meu Deus, aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia nos diz no livro de Atos, no capítulo de número 16 e versículo de número 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Queridos, o Senhor quer abrir o seu coração. O Senhor quer trazer entendimento ao seu coração a respeito do que nós estamos falando nessa tarde. Então, o que confortava o coração de Paulo e o que conforta o nosso coração é que é Deus que faz a obra. Nós pregamos e é Deus que vai trazer o entendimento ao seu coração. Basta tão somente você querer entender. Basta tão somente você estar desejoso em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus. Se você tiver o desejo de servir a Deus, se você realmente tiver o desejo de entender as coisas espirituais, Deus vai revelar para você nessa tarde. Então a nossa parte é falar, a nossa parte é pregar a palavra. O trazer o entendimento ao seu coração é com Deus. E aqui, nós pregamos, Deus abre. Atos no capítulo número 26 e versículo de número 26. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém
e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, como era que Paulo fazia? Paulo, ele falava para os seus ouvintes a respeito disso aqui, ó, que se emendassem, ou seja, os ouvintes de Paulo, eles estavam quebrados, não fisicamente, mas espiritualmente. Eles estavam com a conduta torta, com a conduta desagradável diante de Deus. Então Paulo chegava para eles e explicava nas Escrituras que aquela conduta desagradava a Deus. Mostrava nas Escrituras que aquela conduta não era do agrado de Deus. E ali, aquelas pessoas que ouviam a Paulo entendiam pelas Escrituras. Deus trazia um entendimento ao coração daquelas pessoas pelas Escrituras, e elas se consertavam diante de Deus. Elas endireitavam os seus caminhos diante de Deus. Então Paulo explicava para aquelas pessoas que a conduta a qual elas estavam vivendo desagradava a Deus, que era necessário crer em Cristo para receber os perdão dos pecados, e as pessoas tomavam uma posição. As pessoas se emendavam, se consertavam diante de Deus. As pessoas se convertiam diante de Deus, se convertiam a Deus. Se converter é mudar de rota. Agora, o interessante nós entendermos é que conversão é mudança de mente. E justamente o que nós precisamos para nos converter é entender que o que nós estamos fazendo é errado. O que nós precisamos fazer para se converter é entender que determinada prática é pecado. Então, quando nós entendemos que determinada prática, que determinada atitude nossa é pecado, qual é a nossa obrigação? Se arrepender, se entristecer diante de Deus e falar: Pai, eu não quero essa prática na minha vida. A tua palavra condena isso aqui, a tua palavra proíbe isso aqui. Eu não quero, eu me arrependo dessa prática e eu quero ser livre dessa prática. Eu quero fazer conforme a tua palavra ensina. Eu creio no teu Filho. A tua palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero ser livre. Eu não aceito essa prática pecaminosa na minha vida. Então era isso que Paulo fazia. É isso que nós estamos fazendo nessa tarde. Nós estamos trazendo ao seu conhecimento que nós precisamos crer no Evangelho para termos perdão dos nossos pecados. Nós estamos trazendo ao seu entendimento nessa tarde que nós precisamos colocar a nossa vida diante da palavra de Deus e ver se está de acordo com a palavra ou não. E isso é necessário para que nós possamos um dia entrar nas mansões celestiais. Isso é importante para que nós possamos ter comunhão com Deus. A Bíblia diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é nascer da palavra. A água simboliza a palavra. Então, quando a Bíblia diz que é para nós nascermos da água, a Bíblia está dizendo que é para nós andarmos de acordo com a palavra, que é para nós obedecermos a palavra, que é para nós andarmos na direção do Espírito de Deus. Então, uma vez que nós fazemos isso, nós vamos ter direito a entrar nas mansões celestiais. Agora, queridos ouvintes,
da palavra de Deus. Nós precisamos se arrepender, se converter, voltar a nossa fé para Deus, reconhecer os nossos pecados e deixá-los. Nós precisamos fazer isso, aleluia, com a nossa fé em Cristo, com a nossa confiança em Cristo, porque é Cristo que nos liberta, é através de Cristo que Deus nos perdoa, é através de Cristo que Deus nos justifica. Então, o que nós precisamos entender nessa tarde é o seguinte: nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo que faça o bem e nunca peque. Por isso nós precisamos de Cristo, porque por meio dele Deus nos perdoa. Queridos, a Bíblia nos fala de um homem chamado Cornélio. Este homem, a Bíblia fala que ele servia a Deus. Era um homem que vivia em contínua oração. Era um homem que observava os mandamentos da lei de Deus. Mas este homem, mesmo sendo temente a Deus, mesmo tendo ali uma religião, digamos assim, esse homem necessitou crer em Jesus. Não tem jeito. Não tem como sermos salvos, não tem como recebermos o Espírito de Deus em nossas vidas sem crer em Jesus. A Bíblia também nos fala de Lídia. Observe que no versículo que eu li, a Bíblia fala que Lídia temia a Deus. Mas ali, diante da explicação de Paulo, o Senhor abriu o coração dela para que ela cresce em Jesus. Porque só através da nossa fé em Jesus é que nós somos justificados diante de Deus. A Bíblia nos diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos aqui nessa tarde lhe oferecendo o maior presente, a maior bênção que um homem e uma mulher pode receber na face da terra: a vida eterna, a salvação, vida transformada na presença de Deus. Não tem dinheiro que pague a salvação. Nós estamos aqui de passagem, e aonde iremos passar a nossa eternidade? Iremos passar ao lado de Deus ou separado de Deus? A escolha é nossa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós convidamos vocês que nos ouvem nessa tarde a crer em Jesus Cristo, para que vocês tenham direito à vida eterna. Não percam tempo. Não percam tempo. Esse é o momento que Deus preparou para você. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem direção para a sua vida. Mas você precisa querer. Você precisa tomar uma posição. Você precisa, o mais rápido possível, abrir o seu coração para Deus. Você precisa, o mais rápido possível, entrar pelos caminhos de Deus. E para isso, você precisa tomar uma posição. Para isso, você precisa conhecer a vontade de Deus através da Bíblia Sagrada. A nossa parte nós estamos fazendo. Nós estamos anunciando que é necessário você fazer um autoexame, que é necessário você colocar os seus pensamentos diante da Bíblia e ver se a Bíblia aprova ou reprova. A nossa parte nós estamos fazendo. Nós estamos falando para você que é necessário
você crê em Jesus para que você tenha os seus pecados perdoados, para que você seja justificado diante de Deus. A nossa parte nós estamos fazendo, nós estamos pregando. Agora é com você e Deus. Eu tenho certeza que tem alguém nessa tarde que quer tomar uma posição diante de Deus. Tem alguém nessa tarde que quer entender a vontade de Deus para a sua vida. Tem alguém? É pela fé. O primeiro passo é crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você crê, quando você se decidir, Pai, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero entender a tua vontade, e você se dispor, você vai entender. Porque, como nós já lemos aqui nessa tarde, existe uma promessa de Deus sobre as nossas vidas de trazer luz ao nosso entendimento. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para os nossos corações nessa tarde e que vocês possam, o mais breve possível, se possível agora, crer nessa mensagem. Eu sempre falo que eu creio na Bíblia porque ela já se cumpriu, está se cumprindo e é uma prova de que o que falta se cumprir, vai se cumprir. A Bíblia é inerrante, ela é viva e eficaz. Ela é a palavra de Deus para nossas vidas. Então, aleluia, podemos confiar nessa palavra sem medo, porque ela é a verdade. Ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Agora nós precisamos querer, nós precisamos desejar ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Se nós desejarmos, Deus, através do seu Espírito, através da sua poderosa palavra, vai nos levantar de acordo com essa palavra. A nossa parte é querer. Tem alguém nessa tarde que quer? Tem alguém? Tem alguém que deseja nessa tarde fazer uma aliança com Deus? Tem alguém que quer ter um encontro real e verdadeiro com Deus? Queridos, Deus nos ama. Deus nos ama. E nós? Será que nós amamos a Deus? Como é que nós demonstramos o nosso amor para com o nosso Deus? Obedecendo a Ele. Ah, meus amados ouvintes da palavra de Deus, se vocês soubessem como é bom servir a esse Deus, se vocês soubessem como é importante servir a esse Deus, vocês não perderiam tempo. Eu deixo mais uma vez a reflexão. Vocês têm certeza, vocês têm convicção de que o que vocês estão fazendo está agradando a Deus? Ou melhor, o que vocês estão fazendo, você que me ouve, o que você está fazendo tem base bíblica? Você está fazendo baseado na Bíblia? A Bíblia aprova o que você está fazendo? Eu sinto muito falar para você nessa tarde. Se o que você está fazendo não tem base bíblica, se o que você está fazendo a Bíblia não aprova, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. A Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Pai amoroso, nesta hora, meu Deus, eu sei que essas pessoas que ouviram a tua palavra, algum deles colocou a mão no peito, colocou a mão na cabeça,
está crendo na tua palavra, vai libertando, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai perdoando, vai salvando. Ordena a vitória, ordena a paz, ordena a cura, ordena a libertação. Ordena agora, Senhor, toda a libertação nessas vidas. Oh, Senhor, nós te pedimos nesta hora, te louvamos nesta hora. Abençoa teus servos que vieram, anunciar a tua palavra. Aqueles que não puderam vir, Senhor, estão trabalhando, viajando, doentes, operando neste momento, Senhor. Tem misericórdia da tua serva, a irmã Margarete, que pediu oração. Misericórdia do irmão Sebastião, que não veio. Opera na vida dele, meu Deus, e continua abençoando o teu servo. Neste momento eu te peço, eu te glorifico, ó Pai, em nome do teu amado Filho Jesus. Agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Prezados ouvintes, deixamos que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação, a comunhão, a unção, a alegria do Espírito Santo, seja sobre todos nós. E todos digam amém. Glória a Deus.